Tu és abrigo meu, enchendo o coração com sons de esperança e paz. E quando eu senti temor, em ti confiarei, em ti confiarei, na fraqueza forte sou, no poder do Senhor. Tu és abrigo meu, enchendo o coração com sons de esperança e paz. E quando eu senti temor, em ti confiarei, em ti confiarei, na fraqueza forte sou, no poder do Senhor, em ti abrigo meu, enchendo o coração com sons de esperança e paz. E quando eu senti temor, em ti confiarei, em ti confiarei. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Em ti eu confiarei. Acho que agora a nossa vida volta ao normal, né, meus irmãos? Terminaram a Copa. E a turma aqui da igreja gosta de uma piadinha. Chegou alguém hoje para mim, no início do culto, e disse que essa derrota do Brasil foi terrível, né? E só uma coisa pode nos ajudar a esquecer. É um alemão chamado Alzheimer. É uma brincadeira de mau gosto, né? Mas fazer o quê, né? Eu conto a piada e conto que foi o presbítero Daniel que me contou ela, viu? É extremamente criativo. Brincadeiras à parte, né, irmãos? Como o futebol mexe com o país, né? Eu estava conversando, eu almocei com um missionário que veio hoje de manhã, o Gladstone. Quem estava de manhã conhece. O Gladstone está presente? Não, né? Ele talvez viria no culto. O Gladstone é um missionário lá na Espanha, falou hoje pela manhã aqui na igreja. E ele estava me contando uma coisa que eu achei... A
eu não sabia disso, apesar da gente ouvir tanta coisa, que na Espanha as pessoas são mais fanáticas pelo futebol do que nós brasileiros. Vocês sabiam disso? Mas diz que lá o fanatismo é maior. E ele estava me contando algumas coisas incríveis lá. Que alguém que torce para um time de futebol é como se ele estivesse honrando o lugar que ele nasceu. Então, ninguém da família dele, eles aceitam que ninguém da família dele que nasceu lá e torce para o time de lá, torça para outro time. É um negócio extremamente radical. E se você mora em outra cidade, viu, Abel? Você mora na cidade dele lá, Cáceres, e quer assistir o jogo do Barcelona, você não pode, porque você não nasceu lá. E os ingressos são só para as pessoas que são de lá e são sócios do clube. Eu falei assim, mas isso é muito pior que o Brasil. Né? No Brasil, você aceita ainda uma casa ter um palmeirense e um corintiano. Isso é uma aberração, mas existe. Não é? A minha casa mesmo tem, o meu irmão é corintiano. Mas lá não aceita. É incrível, né? Como o futebol mexe com a gente, muda a vida da gente, esse esporte, mas agora a vida continua e nós vamos aí enfrentar a eleição do nosso país e vamos continuar orando para que Deus nos abençoe nesse processo tão importante no nosso país, que são as eleições. A gente, como evangélico, principalmente presbiteriano, a gente foi criado dentro das nossas igrejas, nós somos, de certa forma, treinados, influenciados a não gostar muito de política e achar que política é coisa do mundo, é coisa do diabo, e a gente tem mania de não se envolver. Mas isso não é bíblico, isso não é correto. Nós temos responsabilidade política, principalmente como crentes. Entre elas, a responsabilidade de orar, de interceder pela cidade, pelo país, e de participar desse processo. Então, não se omita desse processo, não. Isso é da vontade de Deus que a gente se envolva, participe de uma maneira cristã, de uma maneira saudável desse processo. Né? Não vamos deixar de fazer isso, de orar por esses homens. Eu estava lendo essa semana que existem alguns projetos que estão aí, principalmente na Assembleia Estadual e em outros estados também, que visam, de uma maneira muito assintosa, a destruição da família. Isso é motivo de oração. E são projetos que alteram e que querem destruir esses valores que sempre foram fundamentais para a nossa sociedade. Então, a gente não pode ficar omisso a isso. A gente tem que procurar os melhores candidatos comprometidos com esses valores e votar neles. A Igreja Presbiteriana não tem uma identidade partidária. A gente não tem compromisso com nenhum partido, que nenhum político, mas nós temos responsabilidade de orar pelo país e por cada um deles. Amém? 1 Reis, capítulo 19. E depois nós vamos ler Tiago. Tiago nós vamos ler no capítulo 5, mas eu vou devagar para que vocês possam me acompanhar na leitura. 1 Reis, capítulo 19. Amém? Tem alguém ainda procurando? Vou esperar. 1 Reis 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma parte da história do profeta Elias. Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles.
Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou, e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amém? Agora marque a sua Bíblia nesse texto, por favor. Não deixe de marcar, que nós vamos voltar nesse texto, e você vai lá para o Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Para quem não tem o hábito de encontrar na Bíblia, você vai no Apocalipse e volta algumas folhas, no último livro da Bíblia, e vai voltando atrás algumas folhas, e você vai encontrar a epístola ou a carta de Tiago, capítulo 5. Versículo 17 nós vamos ler. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Amém, gente? Diz assim o texto: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar
seus frutos. Eu quero destacar o verso 17, a primeira parte, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicar ao nosso coração. Eu quero pedir a você que feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez nesse culto pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Humildemente nós te pedimos que o Senhor, segundo a sua muita sabedoria e os seus recursos infinitos, alcance o nosso coração. Nosso coração, por vezes, ó Deus, é tão fugitivo, esquiva-se, mas o Senhor tem poder para encontrá-lo. E é isso que nós te pedimos, que na sua misericórdia o Senhor encontre cada um de nós, encontre as nossas mentes, e que teu Espírito Santo acesse o mais profundo do nosso ser, e coloque em nós a tua palavra, que as nossas mentes se abram, para que a tua palavra, como semente, possa encontrar lugar e produzir muitos frutos. Que a nossa mente seja um terreno fértil à tua palavra. Também te pedimos humildemente que o Senhor faça cessar qualquer influência maligna nesse lugar. Que o Senhor também faça cessar qualquer estratégia infernal que porventura esteja sendo articulado. Que o Senhor, na sua misericórdia, graças a Deus, possa agir em nossos corações livremente. Abençoa, Senhor, traga o nosso pensamento à tua presença, não deixe que a gente se desvie em nenhum momento, e que nós possamos sair daqui realmente melhores do que como entramos. Possamos sair daqui conscientes de que o Senhor falou conosco e de que nós temos uma resposta positiva à tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Continuamos no mesmo tema, cooperadores de Deus. Vimos Abraão, vimos a Jacó, depois vimos a Moisés, depois vimos José, e hoje nós vamos ver um outro cooperador de Deus, Elias. E eu fiz menção a essa mensagem no domingo próximo passado, tentando trazer alguma motivação para você, baseado no fato de que esse personagem bíblico, esse cooperador de Deus, tem uma história fascinante, empolgante. Todas as histórias desses homens e também dessas mulheres na Bíblia, usados por Deus, são fascinantes, mas alguns têm algumas características diferentes e que nos chamam muita atenção, e aqui está um deles, o profeta Elias. Vamos tentar entender um pouquinho desse texto que nós lemos, que é uma parte pequena da história de Elias, onde nós vamos basear a nossa mensagem, mas vamos tentar entender esse texto a partir de pensar um pouquinho do contexto que esse homem viveu. Em primeiro lugar, Elias está vivendo um tempo de crise profunda. Crise em todos os aspectos. Crise econômico-financeira, crise social e crise religiosa. Resumindo, os dias de Elias eram dias muito difíceis. E os estudiosos, aqueles que comentam o texto, eles fazem comparações muito próprias com os nossos dias.
dizendo que os dias de Elias são semelhantes aos nossos, eram dias difíceis. Elias, então, viveu num tempo assim, desafiador. As circunstâncias que cercavam a vida desse cooperador de Deus eram muito complicadas, eram muito difíceis. Se servir a Deus, se ser um cooperador de Deus em circunstâncias favoráveis é desafiador, imagina em circunstâncias assim. Então, esse é o primeiro ponto importante na vida de Elias. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção para esse homem de Deus é a quantidade de sinais e prodígios que Deus realizou através desse homem. O texto que nós lemos em Tiago, por exemplo, faz uma referência a um deles. Você observou bem o que diz o texto aí em Tiago, que Elias, sendo um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou com instância, e o que aconteceu? Ele orou para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu. E o texto diz que depois de vencido esse tempo, ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E você observa que nesse texto de Tiago, que o objetivo aqui é realmente chamar a nossa atenção para alguma coisa que parece não combinar muito. Parece. Um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu tenho e que você tem, mas que Deus, na sua misericórdia, usou para realizar sinais e prodígios, como esse que nós acabamos de ver. A nossa mente muitas vezes funciona assim: para que eu seja útil nas mãos de Deus, eu preciso ser uma pessoa super especial. Eu preciso ser uma pessoa superdotada. Eu preciso ser uma pessoa acima da média para que Deus me use. Talvez a mensagem que nós temos aqui falado aos domingos tenha trazido algum incômodo para você nesse sentido. E você talvez tenha até respondido assim: mas eu não tenho muitos recursos. Eu não me sinto capaz de ser tão útil nas mãos de Deus desta maneira. Nós vimos a história de Moisés, né? Quando Deus se aproximou para Moisés e chamou Moisés, Moisés já foi logo fazendo a lista dos seus defeitos. Foi logo fazendo a lista dos seus problemas para justificar a sua omissão, o seu medo. E às vezes, né, irmãos, isso não é muito diferente com a gente. Deus coloca diante de nós a oportunidade de servir, e às vezes nós não ousamos em atender ao chamado de Deus, recuamos, viramos as costas, agimos com indiferença e elaboramos as nossas justificativas. Eu sou tão fraco, eu estou cheio de problemas. Lá na minha casa, pastor, tem tanto problema. Como que eu ainda vou me preocupar em ajudar as pessoas? Já aconteceu isso comigo, já aconteceu aquilo comigo, eu tenho uma história difícil, marcada por problemas. Mas a palavra de Deus, ao registrar na nós a história de Elias, ele quer mostrar que, apesar de nós sermos esses seres inconstantes, marcados pelo pecado, esses seres muitas vezes assim, habitados por crises, esses seres complicados que nós somos, porque como o ser humano é complicado. Essa semana está comentando em casa sobre a atitude do nosso cachorro lá em casa, e a gente coloca comida para ele, e quando a gente se aproxima da comida dele, ele rosna e fica furioso, apesar de já estar muitos anos com a gente. E Jaqueline disse assim: mas isso a gente sabe, que animal faz isso mesmo. Isso é uma atitude lógica, uma reação lógica de um animal. A gente sabe que ele vai fazer isso mesmo.
E ele sempre fez isso. E até ele morrer, ele vai fazer isso. E eu disse para ela assim, cachorro é menos complicado do que gente. Porque o ser humano é imprevisível. Já aconteceu com você de você fazer um gesto de bondade com das melhores intenções e você ser terrivelmente mal entendido e você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque o ser humano ele é complicado. As reações dele não são previsíveis. A única coisa que é previsível no ser humano é que ele é imprevisível. É a única coisa que você pode garantir. Eu não sei. Então você já esteja preparado. E nós somos assim. A gente fala de ser humano, às vezes se isentando, mas nós somos complicados. Não tem ninguém aqui esta noite, a começar de mim que estou falando, que não tem as suas complicações, as suas crises, os seus problemas. E não se sente, muitas vezes, limitado demais para ser usado por Deus. Amém? Concorda comigo? E a história de Elias é uma história que, dentre as muitas lições, ela nos mostra assim, mesmo sendo assim, Deus quer fazer coisas extraordinárias através de nós. Mesmo sendo assim, nós somos cooperadores de Deus e Deus quer nos usar. Amém? Merecia um amém mais forte. Para você entender um pouco a história de Elias, e nós aprendermos alguma coisa com ele, eu quero mencionar 2 fatos. O primeiro deles está no capítulo 17. Você não vai ler todo o texto, eu vou só mencionar, depois você confere. Em que Elias, depois de convocado por Deus para tornar-se um cooperador de Deus, a palavra de Deus veio a Elias e ele recebeu uma ordem muito clara de Deus dizendo, Elias, sai de onde você está e vai para o lado oriental. E lá você se esconde junto a uma torrente de águas. E ali junto àquela torrente você vai beber daquela água. E também, Elias, eu ordenei, agora presta atenção, coisa maravilhosa, Deus falando com Elias, e eu ordenei aos corvos que sustentem você. E o texto nos diz então que foi, pôs e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou-se junto àquela torrente e todas as manhãs os corvos vinham com a pontualidade divina trazer a ele o pão e trazer a ele também a carne ao anoitecer. Então, irmãos, primeira coisa, quero que você entenda como que esse homem vivia. Ele ouviu a palavra de Deus falando, sai de onde você está e vai para outro lugar. E eu vou sustentar você. Primeiro você vai se abrigar junto a uma torrente. E essa torrente, apesar de ser um tempo de seca, ela vai brotar água constantemente para matar a sua sede. E Elias, com certeza, deve ter pensado, Senhor, isso é água, mas eu queria alguma coisa mais substância, né? Substanciosa. E Deus falou, não, eu vou mandar os corvos trazerem para você pão e carne. Irmãos, e ele foi, e isso aconteceu durante um certo tempo. Esse cooperador de Deus está aqui aprendendo a viver na dependência de Deus, ou na dependência da providência divina. Fico imaginando como que é o estilo de vida desse homem. Esperar todas as manhãs o café da manhã, à noite a carne.
que os corvos traziam para ele com a ordem de Deus. Mas o texto nos diz no capítulo 17 que, passados dias, a torrente secou, porque parou de chover sobre a terra. Quer dizer, aquela situação, ela foi uma situação estabelecida por Deus por um tempo. E daí para frente? Como que esse cooperador de Deus vai viver? Então veio novamente a palavra do Senhor a ele. Aqui um destaque rápido, sempre a palavra do Senhor levando esse homem a tomar decisões. E a palavra do Senhor agora para ele é: vai ao encontro de uma viúva, uma mulher viúva. E eu ordenei já a essa mulher viúva que sustente você. Aqui dá um sermão bonito sobre o lugar das viúvas no reino de Deus. Tem lugar para vocês aqui, olha aqui. O mundo não acabou, não. E essa mulher está lá. De repente chega o profeta na casa dela e pediu a ela alguma coisa para comer. E ela disse assim: olha, eu não tenho nada para servir a você, senão um punhado de farinha que está na panela e um pouco de azeite. E Elias então disse para ela assim: vai lá e faça isso que você tem. Pega essa farinha, faz um bolo e traz aqui. E eu vou comer, você e o seu filho também vai comer. Ela tinha um filho. A viúva que está recebendo essa ordem tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, e na cabeça dela, ela ia comer aquilo e ia morrer, porque não tinha mais nada naquela terra, num tempo de crise. Olha a situação dessa viúva, olha como Deus trabalha. Deus chega lá, um profeta, pastor, chega na casa dela e fala: faz um bolo aí. Ela falou: mas o que eu tenho é só para mim e para o meu filho. E comendo isso nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E o profeta disse para ela: vai, não tenha medo não, faça o que eu estou falando para você fazer. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E essa mulher experimentou esse milagre da multiplicação dos recursos porque ela creu na providência divina. Porque ela colocou nas mãos de Deus o que ela tinha para servir. Era muito pouco, quase que nada, mas ela ousou colocar nas mãos de Deus para servir. E por causa disso ela experimentou essa promessa maravilhosa. E quem está fazendo parte disso é Elias. E aí tem outras coisas que acontecem, mas eu queria destacar isso. Como que esse homem vive? Como que esse homem está provando do amor, do cuidado e do poder de Deus de uma forma extraordinária? Como Deus tem sido presente na vida desse homem? Como Deus tem se manifestado nos mínimos detalhes na vida desse homem? Capítulo 18, agora, a missão de Elias é diferente. Deus ordena que Elias vá até o rei, e a Bíblia diz que esse rei foi o pior de todos os reis. Ele conseguiu ser pior do que o antecessor, que foi uma negação. E Elias, então, confronta esse governo. E depois que Elias confronta o rei, nas suas atitudes, na sua maneira de tratar o povo, Elias faz um desafio aquele rei e a religião que aquele rei praticava. E ele diz assim: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo,
como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E quando os profetas estavam reunidos ali, Elias traz a eles, capítulo 18, versículo 21, uma mensagem de confrontação. Elias pegou pesado com eles, dizendo assim: até quando vocês vão cochear entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Deus de vocês é o Baal, então vocês sigam a Baal. Mas não fiquem em cima do muro. Decidam-se quem vocês vão servir. Então, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias fez um desafio aos profetas de Baal, e alguns de vocês conhecem bem essa história. Eu vou tentar resumi-la aqui. O que Elias disse? Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo o novilho em pedaços, coloque sobre ele lenha. Porém, não coloquem fogo. Preparem outro novilho, e eu vou colocar lenha, e também não coloquem fogo. Então vocês vão invocar o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único que deve ser adorado. E eles disseram para Elias assim: boa ideia. Boa ideia essa. Olha o que esse homem fez. Sozinho, na sua fé, na sua convicção, ele desafiou, no mínimo, 450 profetas de Baal. Mandou que fizesse um novilho, colocasse um novilho sob lenha, um outro novilho sob lenha, e diz assim: agora vocês vão orar a esse Deus, e se ele mandar fogo, o Deus de vocês é o Deus único e vivo e verdadeiro, que merece ser adorado. E depois que vocês orarem, eu vou fazer a oração também. E se Deus meter fogo, meu Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Um desafio que esse homem faz em terras inimigas. Vocês estão conseguindo entender o estilo de vida desse homem? Dá para imaginar uma vida mais radical e na dependência de Deus que esse homem? E o texto nos diz que, então, eles fizeram isso. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Desde manhã até o meio-dia, aqueles profetas gritando: manda fogo, Baal. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, como se não bastasse, Elias era um camarada folgado, né? Elias começou a zombar deles. Como se não bastasse, o texto diz que Elias zombava deles, dizendo: clamem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir. Então, se vocês gritarem, ele vai acordar. E eles então clamavam em altas vozes, e começaram a retalhar seus corpos com facas, segundo era o costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nenhuma resposta. Então Elias olhou bem para eles e diz assim: agora é minha vez. Venham para perto de mim, chegai-vos a mim. Então o povo rodeou, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos
dos filhos de Jacó. Com aquelas pedras ele edificou um altar em nome do Senhor. Fez um rego ao redor do altar. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse assim: agora vocês enchem de água. E eles derramaram 4 cântaros sobre aquele holocausto e sobre a lenha. Está entendendo aí o esquema? Ele não somente acreditava que Deus ia mandar fogo, como ele mandou: joga água aí. Joga água sobre a lenha e sobre o novilho. E eles jogaram água, e ele disse: não, joga outra vez. E joga a terceira vez. E fizeram isso pela terceira vez, de maneira que a água era tanta que corria ao redor do altar. No devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Estão vendo o estilo de vida ousado e dependente de Deus que esse homem tinha? Primeiro, vai para junto da torrente e é sustentado com a água que jorrava, com os corvos que traziam o seu alimento. Depois ele é alimentado pela viúva que mal tinha o que comer. E agora ele tem um outro tipo de experiência com o poder de Deus, envergonhando o inimigo. Agora nós entramos no capítulo 19. Que situação que está Elias? O rei de Israel, Acabe, contou para a mulher dele, Jezabel, que não era flor que se cheirasse. Era uma mulher brava, uma mulher que instigava, que influenciava as pessoas à idolatria, à prostituição. Jezabel é muito conhecida. Esse nome representa tudo isso que eu falei e mais algumas coisas. Então, essa mulher mandou um recado para Elias. Falou: Elias, assim como você matou os meus profetas, eu vou mandar matar você também. Ora, era o recado de uma mulher para um homem que tinha tido todas essas experiências que eu acabei de contar para vocês. Era uma ameaça de uma mulher na vida de um homem que já estava mais do que comprovado, era um servo de Deus, e Deus estava em cada evento desse mostrando que estava com ele, autenticando o seu ministério. Em cada evento desse, esse homem está provando que realmente ele era um servo de Deus, chamado. 3 eventos, no mínimo, marcantes. E agora Jezabel manda esse recado para esse homem. Falou assim: eu vou matar você assim como você matou os meus profetas. Irmãos, esse simples recado foi suficiente para desmontar esse servo de Deus. Não brinque com as mulheres. Um simples recado. Então esse homem saiu, diz o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para quê? Levantou-se para quê? Salvar a sua vida. Gente, mas ele não tinha enfrentado os 450 profetas? Deus não mostrou que estava com ele? Ele não foi abusado? Até mesmo? E o texto diz que ele, foi embora, com medo daquele recadinho daquela mulher.
E ele caminhou um dia inteiro pelo deserto, até se cansar. E aí ele se assentou debaixo de um zimbro e disse assim para ele mesmo, e disse assim para o seu Deus: Senhor, me mata, me leva, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu, e um anjo tocou a ele e disse assim: levanta, Elias. Levanta e come. Elias olhou junto à cabeceira, pão cozido sobre as pedras, em brasa, uma botija d'água. Esse homem comeu, bebeu e dormiu de novo. Estava cansado mesmo. Os estudiosos, principalmente aqueles que gostam de olhar para a Bíblia também na visão do comportamento humano, da psicologia, dizem que Elias aqui está no início de uma depressão. E você que conhece um pouquinho sobre esse assunto sabe que essa é uma das características da depressão mesmo. Desânimo e vontade de dormir. Não quer levantar da cama. Espero que você não tenha passado por isso, mas essa é uma das características da depressão mesmo. Esse homem está começando a entrar numa grande crise. E o texto nos diz que então o anjo tocou a segunda vez, ele levantou, comeu, e o anjo ainda alertou ele, dizendo: olha, levanta que o caminho é longo. Ele levantou, comeu, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, chamado Horebe. E quando ele chega no monte de Deus, para onde ele vai? Para dentro de uma caverna. Ele foi para dentro de uma caverna. Diz-nos o texto aí que ele entrou para dentro daquela caverna, passou a noite, e novamente a palavra de Deus veio a ele dizendo assim: o que você está fazendo aí, Elias? Não sei se você observou na leitura do texto, por 2 vezes essa pergunta aparece. Aparece no texto do versículo 9 e no versículo 13. A pergunta de Deus ao seu servo que está fora do lugar. Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Você vai observar que Deus tem muitas maneiras de tratar com os seus servos. E algumas vezes ele começa um processo na vida dos seus servos, um processo de restauração, através de coisas tão simples. Na última mensagem nossa de domingo, nós vimos a pergunta de Deus a Moisés. Você lembra qual foi a pergunta? Que é isso que você tem na mão? Deus começou um processo na vida de Moisés através de uma pergunta. Agora, novamente, Deus faz perguntas. E eu quero dizer a você, cooperador de Deus, que Deus pode estar começando ou desenvolvendo um processo na sua vida através de perguntas como essa. Faça um exercício comigo. Coloque o seu nome aqui no lugar de Elias e responda para mim se isso faz sentido. Que fazes aqui? Com certeza, esse não era o lugar que Deus queria que Elias, o seu servo, estivesse. Elias está fora do lugar. Elias está vivendo uma crise que a gente chama modernamente de crise existencial. Depois de ter experimentado o poder de Deus de uma forma intensa, de ter desfrutado desse sentido de utilidade, Elias agora está mergulhado numa crise e se auto-questionando. A vida para Elias perdeu o sentido a ponto dele dizer: Senhor, me mata. Não sou melhor
do que meus pais. Eu sou um fracasso. Como os meus pais também foram, eu sou um fracasso. Então, Deus, não exija de mim ser melhor do que os que vieram antes de mim. Olha a argumentação dele. Os que vieram antes de mim fracassaram. Por isso que nós estamos nessa miséria. Então, não espere que eu seja melhor do que os outros. Elias está aqui fazendo o que a gente gosta de falar popularmente, jogando a toalha. Deus, não dá mais não. Eu queria fazer uma pergunta para você, principalmente você que já está há algum tempo na igreja. Você já passou por isso? Já teve vontade de jogar a toalha? Mesmo que você não esteja pensando ou não tenha como pensar sobre o trabalho da igreja, sobre a vida. Já pensou em jogar a toalha? Depois de uma crise familiar ou no meio de uma crise familiar? Talvez numa crise financeira? Talvez numa crise existencial, que só você e Deus sabe, ninguém mais sabe que você está em crise. Você já experimentou essa sensação de estar dentro de uma caverna, pedindo a Deus para levar a sua vida, porque ela não tem mais sentido? Já passou por isso? Quando você olha ao seu redor e começa a procurar justificativas. Senhor, os meus pais não conseguiram, e eu também, não exija isso de mim. Uma justificativa. Tem tanta gente no pecado, tem tanta gente jogando a toalha. Por que eu não posso jogar a toalha, Deus? Tem tanta gente aí na igreja que desistiu, que não está vindo mais à igreja, presbíteros, até pastor. Eu fui convidado para uma conferência no norte do Espírito Santo uma vez, para falar sobre famílias no final de semana. E no sábado foi tudo muito bacana, muito bom, a igreja lá animada. E aí, quando eu fui para a casa do presbítero que me recebeu, ele foi me contar a história da igreja. E aí eu vi aonde eu estava. Porque a hora que faz o convite, ninguém conta o lado difícil, né? Só o lado bom. Ô pastor, aqui tem umas praias bonitas, vem para cá, pega para nós. Eu fui. Ele falou assim, ó pastor, nós tivemos um pastor aqui muitos anos, um líder, um homem de Deus, mas infelizmente ele caiu num problema moral. E ele cometeu um deslize, se envolveu com uma pessoa, outra pessoa, teve um relacionamento fora do casamento, foi um escândalo para a igreja, um escândalo na cidade, mas ele não está mais com a gente. E Deus mandou um pastor novinho aí, que o senhor viu. Só que agora nós estamos com um problema. Eu falei, o que é? Ele falou, é porque os casais da igreja, que estavam assim, na corda bamba, criaram coragem e muitos estão se divorciando. Então está uma crise geral na igreja. Quer dizer, o pastor, que é o pastor, jogou a toalha, por que eu não vou jogar? O pastor desistiu do casamento, por que eu não vou desistir? É mais ou menos a sensação de Elias. Eu falei, meu Deus. Ele falou, então, aquele rapaz que o senhor viu sentado lá é o presbítero fulano, mas está separado da mulher. O outro é o diácono fulano, que já suspeita que está envolvido com fulano. E foi me contando. Eu falei, meu irmão, para por aí, que senão vamos embora. Ele falou, não, pastor, mas fica tranquilo que Deus vai te usar. Eu falei, eu espero mesmo. Mas que situação complicada. Então parece que Elias está aqui vivendo mais ou menos isso, dentro da caverna, pedindo a morte e encontrando justificativas. E então, o texto nos diz aqui que Deus se manifestou a Elias. Versículo de número 9, diz que Elias entrou na caverna, passou a noite, Deus perguntou a ele, o que você está fazendo aqui?
Elias novamente justifica. Agora eu quero que você preste atenção alguns instantes na segunda justificativa. A primeira ele pediu a morte e falou, eu não sou melhor que meus pais. Então, Senhor, não exija muito de mim. Segundo, Senhor, eu tenho sido zeloso na obra. Todo mundo te abandonou. Derribaram os altares, mataram os teus profetas. Eu não, Senhor. Eu fiquei sozinho, mas fiquei. E agora o Senhor permite que alguém queira me tirar a vida. Olha a justificativa desse homem. Senhor, eu tenho sido um cara nota 10. Por que o Senhor está permitindo esse tipo de problema? Eu não mereço. É uma justificativa mais comum, né? A gente acha que pelo fato de ser fiel a Deus, nós nunca vamos ter problemas. A fidelidade, a dedicação a Deus, é sinal de isenção de problemas e de crises. E é onde muito líder, muito cooperador de Deus derrapa. Porque ele acha que porque ser líder ele não pode ter crise. Então, quando vem a crise, ele esconde a crise. E aí ele não tem coragem de contar para ninguém que ele está passando por problemas, por dificuldades, porque ele acha que todo mundo pensa que ele é perfeito, então ele vive a crise sozinho. E aí ele não suporta aquela crise, o que ele acontece? Vai embora. Já viram essa história? E às vezes chega no conhecimento da gente como pastor, depois que já está lá nas últimas. Você pergunta, por que você não falou antes? Ah, pastor, não tive coragem. E aí as observações, né? Mas fulano, ele fez isso, ele fez aquilo, ele ocupou cargo, ele foi presbítero, ele foi isso, foi aquilo. Percebam, meus irmãos, como às vezes a gente faz um trabalho errado. Então Elias usou essa justificativa. Senhor, eu tenho sido um cara nota 10 e eu não mereço isso aí que o Senhor está permitindo, não. Sem justiça da parte do Senhor. Não mereço. Todo mundo, Senhor, virou as costas para o Senhor. Eu não. Eu estou aqui. O Senhor podia pelo menos me poupar disso. Disse-lhe Deus, põe-te nesse monte perante o Senhor. Agora eu queria que você, se puder, grifasse esse texto na sua Bíblia, porque Deus vai usar muitas vezes esse texto na sua vida. Porque assim como ele falou com Elias, ele vai falar com você tantas vezes. Põe-te nesse monte perante quem? Elias, sai desse lugar e se coloca na minha presença. Sai desse lugar, sai dessa posição, porque não é esse o lugar de um servo de Deus. Para de reclamar, para de justificar, para de transferir a culpa para os outros. Deixa de ser covarde, Elias, pedindo a morte. Deixa Elias de se ocultar da responsabilidade ou de fugir de medo. Deixa disso, Elias, e sai para fora e se apresenta a mim. Por que muitas vezes nós, cooperadores, desistimos da obra de Deus? E aqui vai uma palavra para você, líder da igreja. Por que muitas vezes a gente se desanima? Por que muitas vezes as responsabilidades são tão pesadas? Por que muitas vezes a gente tem vontade de jogar a toalha? É porque nós estamos dentro de uma caverna e saímos da presença do Senhor. Agora eu queria que você observasse uma coisa para mim, das mais interessantes nesse texto. Aonde era a caverna que Elias estava escondido? Aonde? O Monte Horebe era o monte o quê? O monte de Deus. Elias se escondeu aonde? No monte de Deus.
Ué, pastor, que interessante, o cara fugiu de Deus, no monte de Deus. Ele fugiu de Deus, no monte de Deus. Pastor, como é que é esse negócio? Eu vou te explicar. Vou te explicar tranquilo, eu sei que você vai entender isso, mole. O melhor lugar para se esconder de Deus, sabe onde? Dentro da igreja. Tem muito líder que se esconde de Deus atrás de um cargo, atrás de um ministério, atrás de alguma incumbência que ele respondeu, ele se esconde de Deus. O fato de que eu tenho um cargo na igreja, ou que eu fui eleito para alguma coisa, não necessariamente significa que eu estou na presença de Deus. Amém? Pastor, quer dizer que alguém pode ser escolhido para um cargo, para uma função chave, uma função importante, sem estar na presença de Deus? Pode. Quando eu assumo uma responsabilidade como essa, obrigatoriamente eu sou obrigado a desenvolver um comportamento. Obrigatoriamente eu tenho que fazer algumas coisas que na minha consciência é um salvo-conduto para que eu continue longe de Deus. Eu não estou na presença de Deus, mas eu estou fazendo a obra de Deus. É possível? É. Fazer a obra de Deus e estar longe de Deus? É, meu irmão, isso é possível. E muitos de nós estamos fracassando aí. Estamos na linha de frente. Até mesmo nos orgulhamos do cargo e da função. Brigamos por causa do cargo e da função. Mas não estamos na presença de Deus. E eu quero de coração motivar você a assumir responsabilidades. E esse tem sido um dos nossos objetivos, encorajar você a se colocar nas mãos de Deus para ser útil. Mas cuidado, não se esconda atrás de um cargo. Não faça de um cargo a sua caverna. Por que os líderes escandalizam? É porque eles estão dentro da caverna, fora da presença de Deus. Mas o fulano era isso, o fulano era aquilo, ele era presbítero, ele era pastor, ele era presidente disso, ele cantava no coral, ele regia o coral, fazia isso e aquilo, e daí? O desafio meu, o desafio seu, é estar na presença de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo notícias de que as pessoas abandonam as fileiras da igreja porque não são eleitos para cargos na igreja. Fico muito triste. Isso é sinal de que ainda não entendeu. Mais importante do que um cargo é você estar na presença de Deus. E se o cargo não veio, meu irmão, continue na presença de Deus. É isso que Deus quer. No último dia, o que vai contar é isso. Eu sei algumas histórias muito tristes de pessoas que abandonaram a igreja por causa disso. Histórias de líderes que escandalizaram. E sei, e você sabe muito bem, como é fácil que nós, líderes, sejamos pedra de tropeço dentro de uma igreja. E eu só tenho uma razão para isso. Estamos dentro da caverna, no monte de Deus, mas não estamos na presença de Deus. Então a palavra de Deus para mim, para você, depois de você olhar para dentro de você, para a sua vida, é você sair para a presença de Deus. Ninguém podia negar o currículo de Elias. Que currículo maravilhoso.
Que currículo maravilhoso desse camarada. Que homem de Deus! Mas, meu irmão, homem de Deus entra em crise, viu? Homem de Deus entra em crise, porque nem todos os dias são iguais na vida de um servo de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus jamais desiste dos seus servos. E foi por isso que Deus foi ao encontro de Elias, e com essa pergunta Deus tirou Elias da caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? O servo de Deus estava fora do seu lugar. Saia da caverna e se coloque no monte de Deus. Versículo 11: põe-te nesse monte perante o Senhor. A presença de Deus é o lugar onde nós devemos estar. Fora da presença, eu e você, independente do cargo, nos tornamos pedras de tropeço. Elias havia ido até ali para subir ao monte e se encontrar com Deus. E não podia ficar dentro da caverna desanimado. Então Deus se manifesta a Elias. O texto nos diz aqui que Deus se manifestou a ele através de um forte vento. Depois Deus se manifestou a ele através de um terremoto. Depois vem em seguida um fogo, mas o Senhor não estava em nenhum dessas três manifestações, mas logo veio um cicio tranquilo e suave, e Deus falou com ele. Às vezes nós queremos ter uma experiência arrebatadora e sobrenatural, enquanto o que Deus quer é falar conosco, quer que nós o ouçamos e quer que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Não fique procurando Deus em coisas grandes. Procure nas pequenas e você achará. O monte é o lugar de ter experiência com Deus. Esse monte pode ser a sua casa, esse monte pode ser a sua igreja, esse monte pode ser o seu quarto. Não importa. Suba o monte da oração. Deus quer falar com você. Depois dessa manifestação, Deus veio e falou claramente com Elias. O verso 13 diz que, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, pôs-se na entrada da caverna e uma voz lhe disse de novo: o que você faz aqui, Elias? Novamente Elias respondeu. Então o Senhor renova o chamado de Elias e diz para ele: Elias, se levanta, sai daí, volta pelo caminho do deserto, porque você vai ungir pessoas para o trabalho. De novo, Deus coloca Elias no caminho certo. O caminho do servo de Deus é o caminho para servir. Então Elias se levanta, sai da caverna, esse não é o seu lugar, e volta para você ungir pessoas para o serviço de Deus. Maravilhoso isso, né? Deus está chamando novamente Elias, renovando o chamado de Elias para abençoar a vida das pessoas. Deus não falou: Elias, saia daí, que eu vou usar você para grandes coisas. Não, saia daí para você preparar outros para me servir. Você vai ungir pessoas para me servir. Que coisa abençoada, hein, gente? Essa história desse cooperador de Deus nos ensina tantas coisas bonitas. Inclusive o fato de que o cooperador de Deus nunca estará sozinho na realização dos propósitos de Deus. O verso 18, Deus termina esse tratamento com Elias dizendo: Elias, você não está sozinho. Eu conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que Elias disse anteriormente? Senhor, eu estou sozinho. Alô? Quando o pastor prega muito tempo, acaba a bateria. Elias, você não está sozinho, tem 7.000 com você. Às vezes o líder fala isso. Senhor,
ninguém me apoia, ninguém me ajuda no trabalho. Essa igreja é uma igreja fria, ninguém dá valor. Elias viveu esse tempo, passou por essa crise. Deus falou: Elias, abre os seus olhos, tem muita gente do seu lado. Você nunca estará sozinho como cooperador de Deus. Nunca. Deus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você enfrentar crise, cooperador de Deus, não fique na caverna. Saia e suba o monte de Deus. Seja um profeta e ajude o Senhor a levantar mais pessoas. Você nunca ficará sozinho, porque Jesus sempre estará com você. Feche os seus olhos para a gente orar. Verifique aí com Deus qual é o recado dele para o seu coração essa noite. Líder, cooperador de Deus. Se eventualmente, querido, você entrou na caverna, hoje a palavra do Senhor é: saia da caverna. Porque esse não é o seu lugar. Pare de reclamar, pare de encontrar defeito nas pessoas, justificar o seu comportamento. Saia da caverna. Volte à comunhão com Deus. Volte a ser útil.